Opa, se você viu o vídeo anterior, sabe que eu mostrei como funciona essa impressora 3D, como a gente faz para setar ela para começar a usar. E nesse vídeo eu vou apresentar quais foram as etapas para conseguir imprimir um objeto 3D. Esse objeto aqui eu desenhei no 3D Max, exportei um arquivo que o software da impressora consegue ler, lá é feita uma análise e manda para impressão. A gente vai ver todas as etapas e ver o que aconteceu e tudo mais. Então, inicialmente a gente precisa desenhar esse objeto em 3D. Como eu comentei, eu usei o software 3D Max, que é bem comum no meio do design, da modelação de objetos. Esse objeto aqui eu planejei para ele ser feito em partes. Eu queria testar também a impressora, que tamanho que eu conseguiria imprimir, se ia dar certo os encaixes, né? Eles ficaram bem pequenos, até um pouco menores do que eu pensei que inicialmente iria fazer. Mas no final vocês vão ver que deu conta. Então eu separei ali entre o corpo, os braços, as mãos, a boca, os olhos. Você tem que exportar ele para um formato que a impressora consegue ler, né? O formato comum é o arquivo STL, que é o formato que os softwares de impressão eles utilizam. Todos os programas de 3D acredito que exportam nesse formato. E é só exportar e jogar para o software. Então, um programa que já vem com a impressora e também é um programa bem comum, eu dei uma pesquisada, eu baixei só acho que uma versão mais atualizada, versão 1.5.6 que eu estou usando, é o Repetier. Então, depois de a impressora conectada, você tem que clicar no botão lá em cima, o meu já está verdinho conectado, né? Ele tem em português também a interface, então bem fácil de usar. Aqui no lado esquerdo você tem os comandos normais de manusear o objeto e no direito é onde comanda a impressora. Então você importa os objetos, coloca ele ali naquela área de trabalho, que ele vai identificar o tamanho, né, que você consegue imprimir. Pode reduzir a escala, eu vi que o objeto ia ficar muito grande, queria testar ele um pouco menor para ser mais rápida a impressão. Eu reduzi a escala dele ali para 60%. Você vai na aba Slicer, você pode mudar o tanto de filamento que vai nesse objeto, se é 30%, se é 100%, enfim. Eu pesquisei e vi que o comum é usar 30% de filamento, por isso que ele fica com umas ranhuras, umas aberturas. E feito isso, colocado ali perto entre 25 e 30, você clica no comando Slice com Curaengne. E aí, se a impressora não estiver aquecida, vai ficar a mensagem lá aquecendo a extrusora. Tem um gráfico que mostra a temperatura, vai atingir certa temperatura, que ali já estava no default. Você pode alterar essa temperatura também, como eu não tinha esse conhecimento, eu deixo o normal que estava. Quando atingir a temperatura certa, a impressora vai começar a imprimir. E aí o software vai ler esse teu objeto, vai formar uma base ali em volta, que é a parte onde ele vai fazer o traçado para impressão, né? Essa base vai segurar o teu objeto. Ele vai começar ali por fora e vai indo até o miolo, vocês vão ver na impressão. Agora vamos ver como é que acontece ali na impressora, né? O gráfico da tela anterior ali, quando começou a montar a impressão no gráfico do software, já estava acontecendo na impressora. Então, vou colocar alguns vídeos aqui para ver como é que funciona. A base ali ela já está sendo montada, já está criando o pé, né, o corpo do objeto. E os vídeos seguintes eu vou acelerar só para a gente ver como é que foi o processo. E depois de ter impresso todas as partes com filamento em azul, eu agrupei, né, já previamente saberia quais seriam quais coisas. Então agora eu exportei um outro arquivo que é para as partes em preto do objeto, que ficaram a boca, os olhos e a mão. Aqui então temos o objeto impresso já finalizado. Como eu comentei, eu fiz ele em partes, né?
Uma das coisas que eu testei antes e alterei foi já fazer no objeto esse encaixe, e o buraquinho no corpo eu fiz com uma broca, com uma furadeira. O restante eu colei, as mãos, os olhos e a boca eu colei com uma cola, essa cola rápida normal. E a textura dele aqui eu tentei lixar um pouco, que seria o processo inicial, para depois o certo seria passar uma massa plástica, se quisesse, né, para depois finalizar e colocar uma pintura. Mas a textura dele original, ela fica com bastante ranhuras, né? Fica bem texturizado. E aí só se você quiser realmente um acabamento lisinho, teria que passar lixa, passar uma massa plástica, lixar novamente para depois poder pintar. Então deixei os braços com encaixe e o resto colado. Mas como primeiro objeto e um teste, achei que ficou bem legal. Com a peça pronta e todas as etapas feitas, o que dá para analisar, para ter um review dessa impressora aqui, assim como eu, que iniciante na questão de impressão 3D, já tinha um conhecimento como modelação 3D, mas impressão 3D por conta foi a primeira vez que eu fiz. Me surpreendeu, assim, vendo a impressora, ela tem uma altura máxima aqui de impressão, se eu não me engano, é 14 centímetros. Obviamente a gente vai imprimindo em pedaços, né? Se de repente queria fazer um objeto maior que isso, teria que juntar o material, colar de alguma maneira. Mas para uma prototipagem simples, rápida e uma impressora acessível, né, mais ou menos $200, para nós aqui encarece um pouco, mas mesmo assim já está um preço bem acessível e a gente consegue fazer coisas num nível até bom, assim, eu diria, um nível iniciante, simples, mas bom. Para tirar pequenas peças, ver como ficou um projeto, determinado projeto 3D é legal, funciona bem para a gente ter uma volumetria. Bom, meu veredito eu recomendo uma impressora assim para aprender, ter um primeiro contato, é uma excelente impressora. Valeu!